Caros colegas, iniciamos hoje o nosso curso de NR Digitais com algumas noções sobre o direito do trabalho no contexto da legislação em segurança e saúde no trabalho. A legislação do trabalho apresenta-se hoje sobre dois grandes espaços. O espaço das relações de trabalho, que cuida do registro do salário, da jornada, dos encargos, configurando assim uma proteção social do trabalhador. E o outro espaço da segurança do trabalho. Essa segurança do trabalho, esse espaço, trata de definir parâmetros técnicos sobre as condições de meio ambiente do trabalho e vai legislar basicamente sobre os riscos e a proteção dos riscos nesses ambientes. Ou seja, é uma legislação essencialmente técnica e os regulamentos tratam, por exemplo, de determinar o tempo de exposição e o limite de tolerância do organismo no trabalho a esses agentes. A preocupação com o trabalho já existia há muitos séculos antes de Cristo, visto que há registro no Código de Hammurabi, em 1600 anos antes de Cristo, sobre dois aspectos interessantes. Ele falava um pouco sobre o aprendizado profissional e falava também sobre a jornada de trabalho. Mesmo assim, os registros mais remotos indicam que o que havia mesmo era um tipo de trabalho escravo, a escravidão, e o servilismo, que era uma forma de submissão total do trabalhador à pessoa que demandava recursos humanos para o trabalho. Ou seja, não existiam direitos e assim não existia o direito do trabalho. Essa situação de trabalho escravo, ou de condições análogas à escravidão, ainda hoje existe, e vemos aí nessas fotos, por exemplo, trabalho escravo ou condições análogas à escravidão, no Brasil, no estado do Pará, e até mesmo com uma denúncia de um trabalho escravo semelhante a isso na China, utilizando jovens. Ou seja, não se pode falar em direito do trabalho nessas formas primitivas, em situações de escravidão, em situações de servilismo, porque é preciso que o direito do trabalho apareça através da regulação. E essa regulação só é possível quando o Estado intervém nas relações de trabalho. Na história, essa intervenção praticamente só veio a ocorrer inicialmente a partir do século XVII. A evolução histórica do direito do trabalho é assim o resultado de uma progressiva evolução de uma arena política entre o capital e o trabalho. E através da intervenção ou mediação do Estado nessa arena, que estabelece os parâmetros e normas para os contratos que vão acontecer. Vamos considerar primeiramente uma definição do direito do trabalho sob essa perspectiva social. No início da Revolução Industrial, o capital busca o lucro utilizando mão de obra barata, mulheres e crianças, ocasionando assim uma precarização de indicadores sociais. Isso quer dizer que as principais consequências do trabalho sem regulação e utilizando como mão de obra uma população muito vulnerável, como é o caso de crianças e mulheres, foi um aumento progressivo de situações graves, precárias no ambiente social, como por exemplo, desnutrição, acidentes, doenças causadas pelo trabalho, e isso foi chamando a atenção da sociedade, que passou a clamar por uma mudança nessa situação. Assim, sem que houvesse proteção social ou mesmo proteção física dos trabalhadores, esse clamor social passa a evoluir como resposta a essa degradação das condições do trabalho, provocando a primeira reação do Estado frente ao capital. Assim, do ponto de vista da legislação de segurança do trabalho, o primeiro grande evento em resposta a essa precarização constitui o conceito de polícia médica, que surgiu na Alemanha em 1638. Esse conceito, essa ideia de polícia médica sugeria a intervenção do Estado em questões de saúde. Essas ideias se consolidaram com os trabalhos de Thomas Hall e Peter Frank em 1779, sendo hoje praticamente a base dos modelos atuais de vigilância sanitária, de inspeção do trabalho e mesmo da vigilância do trabalhador. Por isso, somente em 1802 é que surge o primeiro marco do direito do trabalho, que é uma lei de Peel, uma lei surgida na Inglaterra em 1802, que reduzia a jornada de trabalho de crianças para 12 horas, o que ainda era uma situação bastante precária. Interessante que o modelo de polícia médica, que está na base hoje da legislação de segurança do trabalho, ela determinava o registro epidemiológico das doenças e de um sistema de notificação semelhante à CAT que nós usamos hoje em dia. Recomendava, inclusive, que as indústrias ficassem fora do perímetro urbano e a necessidade de saneamento básico para promover saúde. Um outro evento muito importante, científico, foi o livro de Bernard Ramazzini,
considerado o pai da medicina do trabalho, e que lançou um tratado muito importante sobre a ciência do trabalho, descrevendo as condições de trabalho, o aparecimento das doenças. Com a evolução e fortalecimento da Revolução Industrial e as reações sociais contra a precarização do trabalho, das condições que o trabalho trazia para as pessoas, ocorreram novos eventos que foram evoluindo e que se tornaram decisivos para que se desenvolvesse o direito do trabalho. Veja no quadro à direita esses eventos, que culminaram com o Tratado de Versalhes e a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. No nosso país, os marcos principais constituem a CLT em 1943, a CIPA em 1945 e as NRs em 1978. Durante esse ciclo surgiu em todo o mundo e também no Brasil o movimento sindical, o Instituto da Greve, a redução da jornada de trabalho e a necessidade dos trabalhadores serem mais ativos na prevenção de acidentes e de doenças com a criação das comissões de fábrica. É importante que a primeira grande convenção do OIT é justamente sobre a redução da jornada de trabalho. Um outro ciclo histórico importante ocorre no final do século XX, com a globalização e o pensamento neoliberal que propõe o enfraquecimento do Estado e a flexibilização das leis trabalhistas. Significava dizer que o pensamento neoliberal pretendia, na verdade, retirar grandes partes dos direitos que foram adquiridos por muitas lutas ao longo dos anos, ao longo da história, que os trabalhadores conseguiram essas conquistas importantes que foi mencionado atrás. Este ciclo é muito importante, esse ciclo em que o Estado intervém sobre a arena política, ele é muito importante para demonstrar que muitas vezes o Estado legisla em favor do capital, em detrimento do trabalho. Pois em vários países, essas políticas neoliberais oriundas do Estado ocasionaram o enfraquecimento do trabalho. Essas políticas provocaram o reaparecimento de indicadores sociais precários, com aumento de doenças e acidentes, principalmente como resultado do desemprego. A principal estratégia, então, do capital, todos esses ciclos, é a utilização de mais tecnologia para que gere mais desemprego, para que gere menos necessidade de mão de obra. Mas, em contrapartida, essa tecnologia mais sofisticada exigiu a necessidade de mão de obra mais qualificada. Após um grande período de desemprego, o trabalho reage e conseguiu reagir com mais qualificação. Os trabalhadores passaram a fazer curso de qualificação e foram reduzindo algumas perdas. E aí, o capital teve que empreender novas formas de pressão para enfraquecer o trabalho. Uma delas pode ser vista nas denúncias frequentes de assédio moral. A degradação do trabalho escravo volta de forma muito sofisticada com o assédio moral. E no início do século XXI, em 2009, ocorre mais uma grande crise global do capitalismo e o Estado é chamado para intervir agora em estado global, não para socorrer os trabalhadores, não para socorrer a questão do desemprego, mas sim para socorrer o capital, com a injeção de dinheiro público em bancos e empresas, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa no final de 2009. O resumo desse ciclo histórico está na figura mostrando os períodos de ausência de regulamentação e a exploração sem limite do trabalho pelo capital, ocasionando a precarização dos indicadores sociais, um clamor social intenso e, finalmente, reações sociais que levam a que o Estado intervenha. O Estado intervém sob pressão social, sob pressão da população. Essa pressão ocasiona uma intervenção, uma regulação para uma situação de compromisso até o próximo ciclo, como a da recente crise de 2009. E as variantes de polícia médica, que foi criada em 1638 na Alemanha, vem a ser a vigilância sanitária e a inspeção do trabalho. Neste final, vamos apresentar as matrizes atuais para a legislação em segurança do trabalho. Basicamente, os dois braços da ONU, a Organização Mundial de Saúde e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E assim, subsequentemente, as ações em saúde pública e saúde no trabalho. A partir deste ponto, a legislação em segurança do trabalho deriva muito mais das resoluções e convenções da OIT que são incorporadas na legislação nacional. No Brasil, o Ministério do Trabalho utiliza a Fundacentro como suporte técnico, um órgão de ensino e pesquisa para fundamentar a elaboração das normas, das NRs, além de outras instituições, principalmente a Comissão Tripartite para a elaboração das NRs. A próxima luta virtual você vai ver uma evolução histórica do direito do trabalho agora no Brasil.
Nos dias atuais, a legislação do trabalho assume maior complexidade, com os campos específicos para a legislação técnica sobre a organização do trabalho e para a saúde no trabalho. No primeiro caso, os parâmetros técnicos sobre segurança do trabalho constitui a adequação de dispositivos do trabalhador frente a esses riscos. E no segundo, de saúde, normas baseadas nos parâmetros biológicos, limite de tolerância e tempo de exposição aos riscos. Para abordar essas duas áreas, foram necessários então profissionais de segurança, tanto engenheiros e técnicos como os médicos, ergonomistas e fisiologistas do trabalho, que dão a base técnica para que sejam elaboradas essas normas. Abordamos agora, finalmente, as matrizes da legislação do trabalho no Brasil, mostrando os espaços da saúde, da segurança e da previdência. As legislações desses ministérios procuram implantar o chamado Plano de Ação Mundial sobre a Saúde dos Trabalhadores, que foi elaborado na 60ª Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreu em 2007, que determinava diversas ações no período de 2008 até 2017, através de 5 metas principais. Interessante que essas metas, que devem ser incorporadas na legislação dos países, é praticamente muito similar aos princípios da polícia médica que nós mencionamos aqui, elaborada na Alemanha a partir de 1638. Ou seja, desenvolver indicadores confiáveis, ou seja, estatísticas, dados estatísticos confiáveis, principalmente observar a associação entre o trabalho e as atividades econômicas, e assim vamos ver um dos anexos dessa aula, que é um panorama atual da legislação do Brasil através do portal do Ministério da Saúde. Essa tentativa de associação entre as ações desses ministérios aparece aqui no Brasil no Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, de 2004, através de uma portaria interministerial. Esse plano tenta se superar na teoria o que se vê na prática, que é cada ministério querendo colocar uma regra com o aparecimento de um monte de siglas e de conflitos entre essas siglas. LTCAT, PPP, PPRA, PPRA-DA, PCMSO, etc. Mas o que acontece na prática é o seguinte: no espaço do Ministério da Saúde, embora haja um monte de portarias e siglas, RENAST, CEST, PSF, o trabalhador só procura o SUS quando se acidenta e quando quer um atendimento vai para a fila comum. No Ministério do Trabalho existem muitas NRs, algumas novas que repetem regras anteriores e muito pouca fiscalização. E na Previdência melhorou na prática a prestação de benefícios aos trabalhadores que se acidentaram e com doenças ocupacionais, pois há agora o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, e o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, que obriga as empresas a assumir cada vez mais o custo dos acidentes e doenças do trabalho.